Bem-vindos a mais uma live. Nós vamos dar continuidade ao nosso desafio Leitor Proficiente. Sim, hoje nós vamos analisar o conto Helga, de Lígia Fagundes Telles. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já deveria ter publicado esse vídeo, no entanto tive um problema técnico, tive que descartar o que eu já tinha feito anterior e agora eu tô regravando, tá certo? Então assim, sejam todos bem-vindos, espero que vocês tenham gostado muito da sequência de contos que eu vim comentando até então e hoje é o quinto, hoje sai, hoje o negócio vai dar certo. Então vamos lá, eu quero falar que esse conto, ele surgiu inclusive de um fato real, sim, a própria Lígia Fagundes Telles, ela fala que na verdade ela ficou sabendo sobre uma moça que havia sido abandonada no dia do casamento, assim, na noite de núpcias, na verdade, né? Lá na lua de mel, por um homem que era metade brasileiro, metade alemão, que tinha roubado a sua perna ortopédica. Sim, gente, olha, quando eu comecei a ler esse conto, eu vou dizer pra vocês, eu fiquei meio assim pensando, nossa, esse personagem aqui parece que tá tentando se redimir de alguma coisa. Sabe aquele conto que você vai lendo, que a pessoa vai contando o que aconteceu há muitos anos atrás, e esse narrador nunca lembra bem ao certo como é que as coisas sucederam? Mais ou menos como se fosse uma confissão de alguém que já está bem idoso e que ainda se culpa ou tem algum tipo de ligação com o fato do passado? Sim, esse conto está bem apropriado para essa característica. Diferente dos anteriores, que tinham vamos dizer assim, um aprofundamento bem mais psicológico, voltado para essa questão dos pensamentos e desse personagem tentando sair de um determinado conflito. Esse daqui tem conflito? Tem, mas é um conflito, eu acredito, que muito mais assim voltado para o entender a respeito do que foi praticado, do que foi feito, mas ao mesmo tempo, já no final do conto a gente percebe que a pessoa procura um analista e o analista é quem diz a ele, e ele só nos relata o que ouviu do analista a respeito da provável perturbação que ele sente em relação às suas atitudes do passado. Vocês vão entender melhor. Esse conto, ele trata de um fato real, como eu já disse para vocês. A Lígia se inspira nesse fato. O esposo dela conta, né, que viu no jornal essa situação, ela fica interessada e aí ele diz assim, por que você não faz um conto então, por que você não escreve uma história sobre isso? E aí ela fica pensando, nossa, por que não? Só que ela disse que esse conto foi muito difícil de ser feito. E de fato, quando a gente vai fazendo a leitura dessa narrativa, a gente percebe que ela não se encaixa muito ou não é muito parecida com a forma fluida de escrever que é tão comum a Lígia nos contos, por exemplo, nos contos anteriores que fazem parte dessa coletânea que é Antes do Baile Verde. A gente já consegue perceber. Então, se você tiver essa experiência de fazer a leitura, logo você vai perceber. E ela disse, foi difícil, foi truncado, a gente consegue perceber realmente isso no texto. Talvez por ela não ter, vamos dizer assim, os dados que ela gostaria de ter tido para talvez até fazer de uma forma diferente. Mas é um conto bom, um conto que na verdade eu fiquei muito revoltada no final, porque eu fiquei com muita raiva desse personagem que é o Paulo, né, pela atitude dele, né, pelo mau caratismo na minha concepção, né, você pode ter outra opinião, né? Mas na minha concepção ele foi muito mau caráter, assim, ganancioso e assim, pra mim um grande oportunista. Se eu pudesse utilizar algumas características aqui, dizer pra vocês como é que eu consegui delinear o perfil desse personagem, provavelmente eu iria colocar como um grande oportunista que se aproveitou de uma situação que era conveniente para ele e se deu bem no final, né? Agora se deu bem às custas, né, do sofrimento da personagem Helga, que inclusive intitula, ou seja, ela dá o nome a esse conto, a essa narrativa. Então vamos lá. Então a gente começa aqui sabendo, vou falar para vocês de modo geral como é que é a história. Esse Paulo, ele é de Santa Catarina, ele tem uma descendência alemã. Ele já começa a comentar que mesmo na época que ele morava em Santa Catarina, ele já tinha um comportamento um pouco mais fechado, um pouco diferente das outras pessoas. Inclusive, ele se dava muito bem justamente no meio
dos alemães, assim, das pessoas que eram descendentes da Alemanha que viviam no local onde ele vivia. O que acontece? Depois que ele sai de lá, ele vai estudar, mas antes de estudar, ele tinha uma questão de participar, ele faz uma viagem lá para a Alemanha, ele passa por esse processo de guerra, só que depois que passa pela Segunda Guerra Mundial, ele encontra um meio de piratear, ou seja, de traficar esses produtos que na época eram fruto de um contrabando. Então ele vendia leite, latas de leite, cigarros, enfim, ele vendia uma série de produtos e ele comercializava isso num mercado, vamos dizer assim, que não era legalizado. Então ele já nos aponta que já tinha esse perfil de uma pessoa que não está nem um pouco preocupada em estar de acordo com os crivos, os valores sociais. A gente já percebe aí pela própria atitude dele de fazer essa venda. Mas ele tinha, sim, uma ganância, ele queria se tornar uma pessoa rica. Ele tinha um negócio e dentro dessa história aí de oferecer esses produtos e vender clandestinamente, ele acaba indo até uma farmácia e ele conhece a Helga, que é, na verdade, uma moça muito bonita, assim, ela é apresentada, muito casta, muito tímida, muito reservada, mas muito bonita. Ela era uma menina assim que não era exuberante, chamava atenção assim pelos seus gestos, né, pela sua forma de falar ou coisa parecida. Mas assim, a própria candura de Helga foi suficiente para que despertasse a atenção dele. E aí ele fica sabendo, na verdade, que o pai de Helga, que era um homem de 40 anos, inclusive já é tratado no texto como sendo um velho, né, com 40 anos, era um homem que batalhava muito, ele já tinha tido outros comércios, inclusive ele tinha perdido um por ocasião da guerra, mas ele ainda assim era uma pessoa que tinha posses. E a gente vai descobrir por que ele tinha essas posses e como é que ele também vai se unir de alguma forma a Paulo, numa ambição de ter um negócio próspero, mesmo que clandestinamente também, para conseguir ter posse, ter mais dinheiro, né? Diante de estar falando aí de um período pós-Segunda Guerra, então a gente vai imaginar aquele caos, vai imaginar as pessoas com muitos problemas financeiros, querendo sair, né, daquela situação muitas vezes deficitária, que perderam muito por ocasião dessa catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial, e agora tentando encontrar meios ali, mesmo que, né, ilícitos, para conseguir se dar bem. Então, ele vai lá, ele começa a vender, na verdade, veneno para rato, que ele vendia também, veneno para rato, para Helga, e ele vendia as caixinhas de leite. Engraçado que ele fala, que ele recorda, mesmo que remotamente, mas ele lembra das latinhas, da vaquinha na lata, ele lembra do rato na lata, sabe? E aí a gente vai observando que ele tem essas memórias que ele vai buscando sobre o que ele vendia. Ele ganhava muito dinheiro? Não, mas ele conseguia ali se dar bem nesse contexto no qual ele estava vivendo. Só que ele acaba conhecendo o pai da Helga, que é chamado de Rolf. E esse homem, ele começa a falar que, de repente, investir na penicilina, investir na insulina, seria algo muito rentável. E que ele havia entendido todo o esquema dentro desse contrabando, em que em 6 meses, encontrando os fornecedores, encontrando as pessoas ali ideais para fazer esse comércio, eles conseguiriam enriquecer em 6 meses. Então, diante desse cenário, ele vai paralelamente se aproximando também de Helga e a convida para irem até uma dança, né? Um local onde eles pudessem dançar. Então, no primeiro momento, ela fica um pouco assim chateada, ele percebe que ao ouvir aquele convite, ela fica um pouco diferente, mas aí ela acaba mudando o semblante e dizendo que seria impossível acompanhá-lo, visto que ela não tinha uma perna. Sim, Helga, ela tinha perdido. A família só tinha restado o pai em um dos bombardeios na Alemanha e ela tinha perdido, nessa ocasião, a perna dela. Só que como o pai tinha posses, ele conquistou, ou seja, ele conseguiu comprar uma prótese, ou seja, uma perna mecânica para ela. Imagine que nesse cenário, ter uma perna como essa não era para todas as pessoas, né? Então, ela tinha aquela perna porque o pai teve condições de custear, ou seja, de comprar. Era algo muito caro na época. Se até hoje não deve ser tão barato assim, imagine naquela época e nesse cenário.
Então, ela tinha essa perna. Mas aí ele começou a se encantar, eles começaram a conversar, se tornaram cada vez mais íntimos. Essas conversas com o Wolf, que é o pai da Helga, foram se tornando um pouco mais constantes e eles já começaram a projetar como eles fariam para fazer a comercialização desse tipo de medicação e ganhar dinheiro. Claro que existiam riscos. Sim, existiam muitos riscos. Por quê? Porque eles poderiam ser presos, porque o negócio poderia não dar certo e tudo que eles investiram de repente ser perdido, mas também poderia dar muito certo. E pelos cálculos, pelos fornecedores, pelas informações que o Wolf foi dando para Paulo, ele foi, claro, que pensando ali que de repente valeria muito a pena investir nesse comércio e conseguir ascender socialmente, ganhar muito dinheiro. Daí a gente vai vendo essa história, até então a gente não imagina o que vai acontecer. Até que ele vai, e numa conversa que ele tem com o pai da Helga, ele começa a formular o que poderia ser um grande investimento para que ele enriquecesse. Vamos lá. Diz assim, chegamos até a procurar, isso eu estou tirando um trecho do conto, o homem, mas ele fora transferido para Hamburgo. E o capital? Via o velho diariamente e ficávamos falando. E o capital? Ou seja, a preocupação que eles tinham nesse momento era com o dinheiro. Como é que eles iriam investir na compra desses medicamentos para que eles pudessem vender e vamos dizer assim, na ambição de com 6 meses conseguir o retorno esperado. Aí ele completa dizendo o seguinte: foram dias de tanta inquietação, a tal ponto fiquei seduzido pela ideia que meu pequeno comércio começou a declinar. Via o velho e via Helga. Com ela também falava demais e de repente falei em casamento. Então, enquanto eles estavam nesse período de negociação, ele também percebe que o negócio dele, o contrabando ali que ele já vinha fazendo, já estava declinando, ou seja, ele estava perdendo dinheiro. E cada vez mais ele ia amadurecendo a ideia, conversando com o pai, conversando com a filha. Vamos ver o que o Paulo vai aprontar. Se ele está lá na Alemanha ainda. Como é difícil reconstituir os acontecimentos. Lembrar o ano em que tudo aconteceu já exige esforço. Distribuir os fatos pelos meses, não consigo. Mas ordenar os sentimentos é para mim totalmente impossível. Revivo o tempo da contemplação de sua beleza e depois os instantes de fundo desejo. E lembro muito do casamento. Quanto ao amor, por Helga, afirma o analista que não passa de um recurso autopunitivo que resolvi imaginar. Olha, eu posso até dizer que esse Paulo, para mim, ele teria até umas características assim meio psicopatas. Eu vou dizer para vocês por quê. Ele fala dessa questão da punição, de tentar se redimir do que ele tinha feito. Eu acho que muito mais para uma tentativa de provar para ele próprio que ele não foi capaz de cometer um ato tão vil do que por qualquer outra coisa. Porque se ele coloca aqui que ele não consegue ordenar sentimentos, é como se ele fosse vazio, é como se ele mesmo não se compreendesse a respeito do que o levou a tomar essa decisão, a agir dessa forma em relação a ela. Então, o mau caratismo dele é muito, pelo menos, comprovado aqui no conto. E essa questão dele dizer assim, reviva o tempo da contemplação de sua beleza, ou seja, ele lembra da beleza. Ele pensa muito no exterior, na parte da aparência de Helga. Ela era muito bonita. Lembra do desejo do casamento, né? Porque ele acabou vivenciando aquela noite de núpcias com ela. Mas em nenhum momento ele passou pelo processo de incapacidade de tirar a perna daquela mulher que já tinha sofrido ali já
pela questão da guerra, de ter perdido a perna, de tê-la não só magoado, mas tê-la traído e fugido com a perna dela. Então, se a gente for analisar aqui, né? Pensa aqui comigo. Agora pensa. Chegar a esse ponto de tomar essa decisão, de casar com alguém, de caso pensado, já com a intenção de roubar aquilo que ela tem em termos materiais e fugir, ir embora e abandonar, de fato revela que é meio incompreensível ele buscar um sentimento por ela. Na verdade, ele quer mais é contar para o leitor aqui, em forma de narrador, o que ele vivenciou na Alemanha no período pós Segunda Guerra Mundial, porque a guerra tinha acabado há pouco tempo. Porque a gente vai observar que não faz sentido alguém que tem essa coragem de tomar essa atitude em relação a uma outra, que sentimento teria por essa pessoa? Na verdade, ele só estava preocupado com a questão da aparência, que ela era bonita, ainda me dei bem, né? Usufruí ali da noite de núpcias e levei a perna dela. Então, quando ele coloca aqui, quanto ao amor, ele diz que o próprio analista chega à conclusão de que não passa de um recurso autopunitivo que ele resolveu imaginar. Ou seja, esse sentimento nunca existiu. O amor por ela nunca existiu. Pode ter ocorrido uma atração. Atração não é amor. Amor. Estou apaixonado, né? As pessoas confundem muito na questão da atração física com o ato de amar. O amor envolve outras questões. Inclusive, iria solicitar aqui um outro perfil, um outro comportamento, bem distante do que o protagonista utilizou aqui em relação a Helga. E aqui ele diz assim, o fato é que me casei, aí ele conta, a gente só chega no final do conto para ter essa conclusão. Ele diz, o fato é que me casei na própria madrugada de núpcias, fugi para Hamburgo, levando a perna ortopédica em que seguida vendi. De posse do capital inicial, lembram lá da conversa que ele ficava com o pai de Helga pensando, e o capital, como é que a gente vai fazer para ter esse dinheiro? Não foi difícil encontrar o tal major, que era o contato que ele precisava, e no tempo previsto pelo velho Rolf, 6 meses mais ou menos, fiz fortuna. Gente, pensem aqui comigo. Este personagem, o Paulo, ele passou esse tempo todo conversando com o pai de Helga, se enamorando com Helga, pensando aqui como ele teria o capital para investir nesse negócio. Ele teve todas as informações. O pai de Helga deu todas as informações, os contatos, quanto tempo ele seria necessário com capital para que ele investisse, fizesse fortuna, ficasse rico. Ele roubou as ideias, ele roubou a confiança, ele roubou uma série de coisas, não só de Helga, mas também do próprio pai de Helga. Era uma pessoa totalmente oportunista. Então ele pega essas informações, planeja como ele iria ter esse capital, só que o que ele planejou foi roubar a filha do próprio Rolf, roubar a perna dela. Então ele faz isso, na noite de núpcias ele foge, leva a perna dela, vende, consegue entrar em contato com o major, que era a pessoa que iria facilitar esse contrabando. Depois ele vai, e no tempo previsto, que eram 6 meses, esse homem fica rico. Ele ficou rico às custas, né, de roubar as ideias, de não ser confiável, né, de ser mau caráter mesmo, mas ele enricou. Como é que agora ele vem assim, nessa história de analista, tentando se autopunir? Que eu acho que na verdade não tem nem autopunição nenhuma. Não vejo ele sendo capaz de ter qualquer tipo de sentimento em relação a nada, não. Pelo menos a mim não convence essa história aí do analista. Eu acho que mais ele está querendo nos fazer com que o leitor tenha uma certa tolerância em relação ao comportamento dele. Não sei se vocês pensam como eu.
Mas vamos lá. Daí por diante não foi mais possível dizer que as férias nazistas na Alemanha foram episódios fortuitos na vida de um jovem de Vila Corinto. E depois ele completa dizendo assim, alguns anos mais tarde, Paulo Silva Filho, que é o nome dele, voltou para o Brasil anistiado e rico, mas voltou um homem de pouca fé e imaginação amortecida. A única maneira que encontrou de espiar o crime do jovem Paul foi tornar-se um cidadão exemplar. Então, ele quer se redimir? Será que de repente é exemplar? Não confio. Pelo menos eu não confio, eu não consigo acreditar. Mas aí ele completa dizendo, hoje o analista explica que simplesmente procuro e encontro na insipidez da virtude a punição de Paul Kastner e de seus camaradas. E assim finaliza esse conto. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, o conto ele traz ele surpreende no final, se você não sabe, por exemplo, que foi baseado num fato real, se você não tem informações a respeito do vídeo, inclusive tem um vídeo da própria Lígia Fagundes Telles falando sobre dela ter ouvido, né, que ficou sabendo dessa história e começou a criar esse conto, você se surpreende no final, você não imagina que o tal Paulo seria capaz de tamanha artimanha para conseguir enriquecer. Mas enfim, a gente vê o perfil de alguém que quis se dar bem, né? Eu não vejo a parte psicológica, talvez tentando lembrar, tentando se redimir, tentando ser um jovem, mas assim, não, pelo menos a mim, enquanto leitora do conto, não me convenceu que de fato ele tivesse algum tipo de ressentimento. Eu acho que ele fala essa história do analista, não sei o que, ele tenta talvez até buscar nele algum sentimento, talvez ele não consiga se compreender do porquê dele não ter nenhum sentimento. Eu penso mais por essa linha aí. Então, assim terminamos o nosso desafio finalmente. Quero agradecer a participação de vocês. Se você estiver assistindo pelo Instagram, não deixe de compartilhar, de curtir, para que a gente possa aumentar a nossa comunidade de leitores proficientes. E se você estiver assistindo pelo YouTube, também curta, compartilhe, para que a gente possa convidar mais pessoas, fazê-las se interessarem mais pela leitura, porque sempre é um grande aprendizado. Você sempre vai aprender alguma coisa, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a próxima, porque a gente vai dar sequência e na quarta-feira é dia de Quarta Literária. A gente tem mais análise. Beijo pra vocês e até a próxima.